Minutinhos, bom que o pessoal vai chegando aí. Vamos lá. Quem quiser abrir a câmera também, pode ficar à vontade, pessoal. Alguém quer compartilhar algo, algum insight que teve, algum aprendizado específico? Ótimo. Pessoal dando uma olhada aí no Linguini, no dicionário. E como eu falei, pessoal, hoje, a nossa aula de hoje, ela, na verdade, é bastante assunto hoje, porque nós vamos ter 15, 20 minutos para aprendermos a ler em alemão, e depois eu vou falar sobre a estrutura do curso de Direito na Alemanha. E lógico que no meio das explicações vocês vão ver vários termos jurídicos, tá bom? Porque como a gente chegou à conclusão na última aula, não tem como eu ensinar um alemão jurídico sem, pelo menos, a gente passar aí pela leitura, tá? Tudo ok quanto a isso? Podemos prosseguir? Me sinalizem. Tudo certo? Então, vamos começar. Olha aqui, pessoal, né? Pensando na fonética, né? Exatamente, nós não estamos acostumados com esse tipo de som e hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Vocês estão vendo a tela, pessoal? Cadê a nossa segunda aula? Deixa eu selecionar. Sim, professora, dá para ver tudinho. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. E aqui, novamente, queria agradecer os convites feitos em nome do Cristiano, da Liga Acadêmica, da Federal do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz com esse convite. Então, vamos para a nossa segunda aula, com foco em Faculdade de Direito e Alemanha e outros detalhes, tá? Bom, já falei também, eu sou super adepta às redes sociais, segue no Instagram para vocês, @ViviaCMarques, vou ficar muito feliz com a contribuição de vocês lá. Então, vamos iniciar. Aprendendo a ler. Lesen lernen. Por que é muito importante aprender a ler? Porque a partir do momento em que vocês sabem ler o básico, vocês conseguem ler qualquer texto em alemão. Então, não menosprezem a aula de hoje, tá bom? Aqui não vai dar tempo de eu fazer uma aula como eu gostaria, né? Pedindo para cada um de vocês falarem, né? E eu analisar, mas eu vou ler as coisas, eu vou explicar, e você, com o seu áudio desligado, você vai tentar pronunciar. É difícil? É um pouquinho, porque existem, né, a fonética, toda fonética, quando a gente está começando a aprender uma língua, é meio esquisita. Mas vocês vão perceber o quanto o alemão é bonito. Bom, começarei por essas palavras aqui, e eu quero que vocês prestem bastante atenção em como esses sons se parecem. Vamos lá, então. Das Auto, der Dialog, der Kauf, der Oper, der Tag, der Monat. Primeira lição, o alemão é muito diferente do inglês, que o inglês ele é muito cursivo, ele é muito envolvente. O alemão não, o alemão ele é mais direto e reto. Explicações aqui que eu preciso dizer também. No português existem dois gêneros, feminino e masculino. No inglês não existe nenhum, é the. No alemão existem três: existe o masculino, o feminino e o neutro. Então, um exemplo. A maçã. Maçã, para a gente é muito claro, é feminino. Em alemão é feminino? Não, é masculino, tá bom? Então, esqueçam aquilo que a gente sabe do português enquanto feminino e masculino, tá bom? Então, três gêneros em alemão: feminino, masculino e neutro. Vivian, neutro é para objetos? Não, tá? Neutro não é para objetos. Ah, como que eu vou saber o que é masculino, feminino e neutro? A cada palavra vocês vão ter que guardar. Existem aqui alguns macetes, mas eu não vou entrar neste tema. Então, vamos lá.
separei aqui, pessoal, por letras, para que fique lógico. E agora vocês estão acompanhando. Me dê um ok. Eu não estou vendo vocês, tudo certo? Pode continuar? Pode sim, professor. Tudo Pode ótimo. sim. Então, vamos lá. Letra N. N que eu chamo de N mudo. Não é igual ao português. Vou dar um exemplo. A palavra homem. Se homem no final tivesse N, a gente ia ler do mesmo jeito. Homem, homem, com M ou com N ao final. No alemão, não. O N tem som de Então, eu vou ler, vocês vão entender. Das Kind, der Plan, der Punkt, der Bund, die Bank. Então, o N, ele tem esse som de Então, a gente abre um sorriso, né? Enquanto que o M, não. O M é Então, por exemplo, esse der Plan, se fosse um M, seria der Plan, boca fechada, tá? E aqui vocês vão entender. Eu vou ficar um pouquinho esquisita, né? Seria ideal que essa aula fosse presencial, mas façam aí o teste com você, o teste aí na casa de vocês com o som desligado. Letra H no início. Tem o som de R, eu digo um R soprado. Vou ler, vocês vão entender. Die Hand, haben, der Hund, Haupt. Então, é como se fosse esse R simples. Hand, haben, der Hund, Haupt. Ok. Letra R. O R no alemão, ele é mais forte do que o nosso R aqui, tá bom? Das Radio, das Rad, der Beruf, Treffen, die Kamera. Esse R do alemão, ele é muito tradicional, ele é muito conhecido. Tanto é que quando a gente escuta uma língua, né, algumas pessoas conversando e tem muito essa brutalidade, vamos colocar dessa forma, pode saber, é alemão, tá bom? E aqui existem também diferenças, né, dos dialetos. Então, se você vai para o norte da Alemanha, você vai escutar um R diferente do sul da Alemanha, tá bom? Beleza, prosseguindo. Letra S, que eu chamo de S mudo, ou seja, logo depois vem uma consoante. Não é, por exemplo, sport, né? A gente tem essa tendência muito ligada aí ao inglês, student. Não, esse cursivo não existe no alemão. Eu vou ler, vocês vão entender. Die Stadt, der Student, e não student. Der Sport, e não sport. Spanien. Então, o S, que eu chamo de S mudo, ele tem esse som de sh, tá bom? Enquanto que o S não mudo, ou seja, um S mais uma vogal, tem um som de Z. Der Salat sind das Sofa lesen. Beleza? Entenderam? Quanto é diferente? O S com a vogal tem um som de Z. Lesen. E temos uma nova letra no alemão, que é o beta. E o beta tem o som de SS. Die Soße, der Spaß, der Fuß. Tá bom? Vocês devem estar pensando assim, gente, a Vivian tá mentindo. Não pode, tanta confusão. Mas não, o alemão, ele é assim. Mas vocês vão perceber, aprendeu isso daqui, o resto da vida você consegue ler em alemão. Letra J. O J tem som de I. Der Juni, der Juli, que é junho e julho, der Jung. E letra L, como eu já falei na última aula, tem um som de L, coisa que não existe no português. Das Bild, F. Então, é um som de L. Aqui no caso é L mudo, né, pessoal? Letra C no alemão, muito pouco usada, tá bom? Algumas palavras aqui para vocês. Der Chef, der Christ, die Creme. Vejam que são palavras que a gente já sabe o significado. Chefe, Cristo, creme, tá bom? Letra G. O G no alemão, ele tem dois sons, que vai depender ali bastante das palavras. Se for uma palavra de origem germânica, é o G. E se for de latim, mais especificamente francês, né, é o som de J. Coisas bem diferentes, eu vou ler, vocês vão entender. A gente sempre fala, né, Angela Merkel.
né? É assim que a gente leria em português. Agora eu vou ler para vocês em alemão. Angela Merkel. Angela Merkel. Gestern. Genau. E o som de G, que é um G, entre aspas, francês, de garage, de etage. Então, quando vocês perceberem esse J no alemão, é francês, vem da influência francesa, tá bom? Beleza. Vamos prosseguir. Letra V. O V em alemão tem som de F. Das Volk. Voll. Viel. Então, V, som de F. Letra W tem o som de V. Werden, wohnen, warm, der Wagen. Ah, Vivi, eu não estou compreendendo muito esse R no meio. Esse R no meio a gente não falou, mas o sotaque dele depende muito da região onde você está na Alemanha. Por exemplo, o pessoal mais do sul leria warm, enquanto que o alemão mais padrão, que a gente chama de Hochdeutsch, leria war. Então, existem ali dialetos, mas não é warm. Esse também do inglês, né? Do mineiro porta, portão. Eu, por exemplo, falo dessa forma, eu sou mineira, isso não existe no alemão, tá bom? Letra Z no alemão tem som de tss. Gente, vocês falam, eu acho que vocês vão pensar que eu tô doida, né? Que eu tô ensinando besteira aqui pra vocês. Mas eu não tô, tá? Letra Z em alemão tem som de tss. Então, die Zahl, Zahlen, bezahlen, sind, das Zentrum. Vejam, toda essa palavra interessante, o centro, das Zentrum. Então, vejam, tem um N e depois um M. Zentrum. E temos a letra B, que eu costumo chamar de B mudo, que ele nos lembra muito o P. Então, eu não leio ob. Não, eu leio op. Urlaub. Aqui eu coloquei um ponto só para a gente, é como se fosse como se eu estivesse separando sílabas, tá? Então, o som de B mudo, ele tem um som de P. E aqui a gente acaba essa primeira parte do básico. Vejam que não é tão difícil, mas qual que é a primeira noção que vocês devem, as primeiras conexões que vocês devem estar fazendo aí na mente de vocês? O alemão, ele tem essa dureza, sim. É como se a gente estivesse escutando uma língua muito objetiva, tá bom? Vamos agora para novas vogais, coisas que não existem no português. Existe um A com trema, e o A com trema tem o som de erzählen. Die Sekretärin, die Universität, der Präsident. Pode ser que haja uma variação entre E e E, ok? Mas é um som de E. O com trema é também algo que não existe no português. Porque, por exemplo, a palavra, existe o, e existe esse O com trema, que é Ö. Então, vou ler, vocês vão entender. Schön, das Ö, Köln. Então, schön significa bonito. Schon significa já. Aqui não tá, né? Então, vejam bem a diferença. Schön é como se a gente falasse um O com a boca fechada. Schön e schon são coisas diferentes. Letra U, também no alemão existe letra U com trema, que tem um outro som. Tem o U comum, e tem o U, esse U com trema, que lembra um pouco do francês. Das Gemüse, das Glück, das Frühstück. Beleza? E agora passamos para o encontro de vogais. Existem encontros de vogais que eles não são complicados, tá? A gente só tem que lembrar das regras. Então, vamos lá. É com I vira ein. Ei. Das Ei, ovo. Quem aqui está lembrando de Albert? Como que vocês falam? Albert? Einstein. Maioria diria Einstein, né? E a gente sabe de como a gente lê. Exatamente. Einstein. Então, vamos lá. Das Ei. Die Freiheit. Arbeiten.
Die Arbeit. Então, é com I som de ein. Se vocês lembram do Einstein, né? Aí o nome correto é Albert Einstein. É com U, vira oi. Então, você não fala euro, você fala euro. Das Europa. Der Freund. Vejam que não é Freund. Esse Freund, o R, ele é mais forte do que o nosso R, ok? E A com trema. E U vira oi. Häufig. Die Häuser. Das Haus, das Gebäude. Nenhuma dessas aulas eu vou falar sobre o plural, mas eu já falei na aula passada que existem 6 tipos de plural. E o plural no alemão ele é tão doido que, veja bem, a casa significa das Haus, beleza? Mas o plural de das Haus é adicionando um trema e colocando R ao final. Então, das Haus, a casa, die Häuser, as casas. Veja que no som não tem nada a ver, mas é o plural, tudo bem? E com E vira I. Então, vi, que significa como, né? Tipo, o que. Die Zwiebel, cebola, né? Ninguém mais vai falar cebola na Alemanha, porque tem medo dessa palavra. É engraçado, porque o Z ficou mudo, né? Então, como o Z tem som de tss, ficou Zwiebel. Aqui eu separei para facilitar o nosso entendimento. Então, die Zwiebel. Vocês tentam falar aí, gente, todo mundo de microfone ligado. Vamos lá, uma orquestra da cebola. Vai lá. Todos. Seria algo Zwiebel? Zwiebel. Conseguiram falar? Por aqui sim. Ótimo. Der Spiegel. Também um S mudo aqui, para dar uma confundida. Lieben, die Liebe, der Krieg. Então, o I e o E, ele tem um som de I. É R no final da palavra, ou E no final da palavra, tem um som um pouco para o A. Die Zucker, das Klavier, das Bier, e não das Bier. Tá bom? E o som de P e F junto tem um som de P. Sabe quando a gente vai, tipo, é tipo isso o som. Das Pfeffer, das Pferd, die Pflanze, der Apfel. Um som que a gente não tem ele no português. E agora, para finalizar, o S, o C e o H. Viu o S, C, H é alemão. Começamos com Deutschland. Deutschland. Schreiben. Schreiben. Schreien. Der Tisch. Então, né? Ok. Beleza, SSH. Aí agora, nós começamos uma novela com o C e o H. Juntos. O C e H, depois de A, U e O, ele tem um som. Depois de outras vogais, ele tem outro som. Vou ler, vocês vão entender. Das Buch, die Nacht, noch, die Woche. É um som, esse CH, ele é mais forte do que o R, tá? E por que eu tô falando disso? Porque existe um segundo CH, que é depois de A com trema, E, I, O com trema e U, que é outro som. Ich sprechen möchten das Gesicht, das Recht. Esse CH, ele não existe no português, tá? Porque ele é um sh, entendeu? Ele é algo mais feliz. Eu digo que a única parte feliz do alemão é o CH, porque o resto é meio bruto. E, para finalizar, temos o CH com S, que tem um outro som. Vou ler para vocês. Zex. Next. Tem o X. Né? E aqui eu até fiz essa brincadeira aqui do 16. Por quê? Porque antes tem um E, caiu nessa regra. Então, 6. Aqui é 16, aí tira o S, né? Ficou 6 e 10, 16. Então, 16. Tudo bem? Tudo certo até aqui? Agora eu vou fazer. Professora, Oi? você pode me explicar a diferença entre o SH e a fonética do SH
e do CH depois já com trema, I ou com trema e o com Esse trema. aqui? Tá. É, porque tá me parecendo muito parecido a fonética, o som deles. Uhum. O SCH, ele vem com esse sh. É como se você enchesse a Uhum, boca para falar. Vou pegar esse uhum, exemplo aqui. Schreien, né? É algo Schreien, né? Meio assustador, eu digo. Pessoal, e aqui um parênteses, eu estou explicando como uma professora de alemão que não é professora formada em letras, tá? Então, às vezes até os exemplos que eu uso são termos não técnicos, mas para mim esse é tipo chuva. A pessoa enche, uhum, né? Schreien. Enquanto que esse CH aqui, ele é algo mais delicado. Ich, esse SCH existe, é o chuva. Chuva. uhum, Óbvio que a gente não fala assim com, né, chuva, a gente fala chuva, né? Mas é o mesmo, Schreien. O negócio aqui é mudo, e no português não é mudo. E esse CH a gente não tem. Não é, deu errado. Não é é sh. Quem já escutou uhum, Ich liebe dich, que é eu te amo? Alguém já uhum. ouviu falar disso? Né? O pessoal fala Ich Sim, liebe sim. dich, mas não é Ich liebe dich, é Ich liebe dich. É como se a pessoa falasse feliz. Vamos colocar dessa forma. Uhum, Então, sim, é tudo ali o som de S's, né? S's e X, mas são coisas bem diferentes. uhum. Eu Agora, tava com dificuldade nas. Não, o ish, eu consigo fazer o som porque é mais comum para mim, mas o sprechen parece que eu faço o som de SH, esse é um aqui, pouco a falha. sprechen, Aham, sprechen, é esse aqui, né? sprechen. É porque o primeiro S, é o S mudo, começa com Aham, sprechen. E aí, igual eu falei na primeira aula, a fonética do alemão, ela é diferente. Ela não é difícil, mas ela é diferente. E vocês uhum, vão ver, né? Como se diz, tá me filmando, mas eu não estou me vendo e eu não estou vendo vocês. Mas vocês devem estar vendo eu pequenininha aí, fazendo assim com a boca, ó. Porque o alemão, uhum, isso pra gente é novo, tá? Isso pra gente que é novo. Não é que a gente não consegue uhum, reproduzir os sons. Você deu um bom exemplo. Sprechen. A gente mexe muito com a boca. A gente, de uma forma, é como se o português fosse mais fluido. Eu lembro uma época que eu estava na Alemanha, e aí o pessoal, meus amigos me escutaram falando em português, e ele, nossa, Vivi, parece que você está cantando. Por quê? Porque o português, ele é mais fluido. E uma vez uhum, também, conversando com um professor de letras, amigo meu, letras, português brasileiro e alemão, e ele falou assim, Vivi, é você imaginar que o português são ondas. A gente fala com uma certa naturalidade. Claro que a nossa língua, né, óbvio que é mais fácil, mas o português, ele é ondulado. E o alemão não é ondulado. O alemão é um gráfico. Sprechen. Todas as ah, palavras são assim, são duras, e às vezes, principalmente como tem muito S, ó, S e R, é como se fosse antagônico. S, é como se não desse certo. E por isso que as pessoas acham que quando tem um alemão falando, ele está brigando, ele está encrencando com alguém. É porque, naturalmente, a fonética do alemão é como se fosse gráfico, enquanto que no português e no inglês são ondas. entendi, isso Vocês ajudou bastante, conseguem fazer obrigada. uma analogia ou não? Lembrando, vou repetir mais uma vez. Eu fiquei extremamente feliz com o convite, mas eu não tenho formação em letras para explicar da forma mais técnica possível. Então, mas eu já dou aula de alemão já tem um tempo já. Então eu fui conhecendo a língua assim, mas eu vejo que o alemão ele é como se fosse uma língua em pontos, né? E ele tem a presença muito do R e do S de diferentes formas, que são encontros que, para a gente que tem uma língua que é cursiva, o português é cursivo, parece difícil, mas não é, a gente consegue, tá? É só uma questão de a gente se acostumar. E por isso que quando a gente escuta o alemão, a gente acha que eles estão brigando, a gente vê algo assim meio bruto, meio distante, né? Vocês estão conseguindo compreender, pessoal?
Estão curtindo? Estão gostando? Sim, sim. A analogia ajudou bastante. Obrigada, professora. Tá ótimo. Vamos prosseguir então. Que a gente tem bastante coisa para falar hoje, pessoal. E o melhor está ao final da aula, tá bom? Agora, só para finalizar, eu vou ler essas palavras que eu peguei palavras que tem as combinações que a gente aprendeu hoje. Vamos lá, então. Die Antwort, das Geschäft, die Zeit, die Straße, die Studentin, die Schweiz, das Griechenland, jetzt, später, sauber, der Stuhl, die Schokolade, der Tisch, die Sprache, der Film, Entschuldigung, das Portugiesisch. Então, vê, óbvio, li rápido aqui, tá, pessoal? Li rápido. Mas, vejam que vocês conseguiram. Se você prestou atenção nos últimos 10 minutos, você consegue ler isso daqui sozinho também. Porque tudo foi, eu passei aqui. O que eu quero mostrar com isso? Aprendeu a ler alemão uma vez na vida, você vai saber pro resto da vida. Se você quiser pegar hoje um livro de direito penal e quiser pronunciar, você vai conseguir pronunciar. Porque o alemão, ele tem essa facilidade. É isso, pronto, e acabou. Ok, podemos prosseguir então? Podemos? Deem um ok, por favor. Vocês estão vendo a tela? Ok. Ok, prof. Vamos lá, então, para o tema da nossa aula, que é Faculdade de Direito. A nossa Faculdade de Direito tem um andar muito simples. A gente entra, são 10 períodos, 5 anos, fazemos provas, temos que atingir a média colocada ali pelas faculdades, a maioria, a média é 6 em 10. Existem federais, existem particulares, e ao final nós temos a prova da OAB. Fase 1, prova fechada, fase 2, prova aberta. Passou na OAB, pagou o boleto, pediu o registro, você tem o número da ordem, você pode advogar, você pode depois ser juiz, né? Você pode ser promotor, pode fazer os concursos. Simples, né? Bem simples. Concorda comigo? Consegui explicar em um minuto a faculdade de Direito brasileira. Na Alemanha não é assim. Na Alemanha não é assim. Segue um pouco a estrutura da educação do ensino, que é excludente. E não, né, como que eu falo, inclusiva, né? Então, é óbvio que a gente vai ter que gastar um tempinho aqui para eu explicar como que funciona a faculdade de Direito na Alemanha. Primeiro, lá existem as escolas, na verdade, a regra são escolas públicas, né? As faculdades públicas, uma ou outra que é particular, tá? Bem raro isso. Então, como que funciona uma escola comum, né? Uma faculdade comum? Você paga aí de 200 a 400 euros por semestre. Você ganha uma carteirinha, com essa carteirinha você consegue pegar ônibus e metrôs à vontade aí no seu estado, tá bom? Duração média do curso de Direito, que a gente chama de Juristische Fakultät ou Jurastudium. Duração média de 5 a 8 anos, pode demorar mais do que 8 anos, eu vou explicar. Estágio obrigatório a partir do 5º ano, também vou explicar. Matérias, algumas obrigatórias, outras optativas. Exame da ordem, coloquei em parênteses, porque lá não é muito bem assim. Existe com 2 fases, em tempos distintos, não é igual aqui no Brasil, que fez a primeira fase, pode passar para a segunda, e se você passar, você tá apto. Não, é bem diferente lá. Temos um Vorlesung, que é um estilo de aula tradicional, e o Seminar, um estilo de aula mais prática. Então, no Vorlesung, é o estilo de aula tradicional que a gente conhece no Brasil. O professor fala, você aprende. Faz a prova e tem a nota da prova. Isso é o Vorlesung. A maioria das aulas no Brasil são Vorlesung. Existe o Seminar, que são aulas mais práticas, com menos alunos, com várias discussões. Então, isso, a estrutura do curso de Direito é assim na Alemanha. Obrigatoriedade de fazer provas não existe. Na Alemanha, você tem que se cadastrar. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo Direito Civil 1. Teoria Geral do Direito, do Código Civil.
Você pode fazer essa matéria e não se inscrever para fazer a prova. Entendeu? Existe isso. Então, tem gente que fica 10 anos na faculdade porque não se inscreveu para fazer as provas. Então, não tem essa obrigação de fazer a prova só porque você está cadastrado na aula, tá? Vejam que é bem diferente. Aqui, eu estava vendo esse vídeo, né, e eu tive que rever esse material para eu escrever as coisas de forma correta. Depois eu até recomendo vocês olharem esse vídeo, né? Estava explicando aí como que é a vida de um estudante de direito. Gente, olha o tamanho dos livros, dos códigos, né? Lá na Alemanha é muito engraçado, porque o curso de direito no Brasil é comum. Ah, o que você faz? Faço direito. Muito comum. Mas na Alemanha, não. Na Alemanha, você é um alienígena. Porque as pessoas sabem da dificuldade que é o curso de direito lá. Eles sabem da seriedade. Então, é como se fosse o contrário. Lá, a carreira pública não é tão valorizada, igual é aqui, né? Na maioria das vezes, os juízes e promotores, eles não ganham mais do que um advogado. E ser advogado na Alemanha é uma coisa muito séria, né? E é um nível de estudo e compromisso muito alto, muito diferenciado. Coloquei aqui para vocês, pessoal, não com um tom de crítica, mas simplesmente para dizer, é diferente. Eles têm, inclusive, né, a base do alemão jurídico, porque é uma estrutura de conhecimento e de nível acadêmico totalmente diferente. A maioria das pessoas não querem fazer direito lá, porque é muito difícil. Ah, Vivi, por que é tão difícil? A gente vai falar agora, tá? Vocês estão acompanhando, pessoal? Tá tudo certo? Não tô vendo vocês. Tudo certo. Assim, professor. Ótimo, então vamos lá. Beleza. Iniciamos o curso de Direito na Alemanha, a Faculdade de Direito. Como que funciona? Existem como se fosse duas fases: o Grundstudium, o curso base, e o Hauptstudium, o curso principal. Grund significa base mesmo, fundamento. Haupt significa principal. Studium, curso. Grundstudium, Hauptstudium. Duração do Grundstudium, 2 anos, 4 a 6 semestres. Matérias, o que você vai estudar no seu curso básico? Direito civil, penal, constitucional. Zivilrecht, Strafrecht, öffentliches Recht. Uau, é difícil mesmo o alemão, gente. Hauptstudium. Aí, depois disso, você vai para o Hauptstudium, que são mais 2 anos, e aí as matérias você escolhe, se você vai querer focar em direito do trabalho, direito tributário e várias outras matérias, ou direito contratual, ou várias outras matérias detalhadas. Ah, Viviane, me explica aí com muitos detalhes. Os muitos detalhes dependem do estado. Então, cada estado ou cada faculdade é de um jeito, tá bom? Algumas você vai poder escolher 5 aulas, outras 4, outras 6. Uma você pode adiantar o seu tempo, outras não. Então, na Alemanha é cheio dessas regrinhas, mas o principal o básico, o essencial, a regra é: existe um curso base e um curso principal. Terminou o Grundstudium, terminou o Hauptstudium, isso, cada um desses cursos, cada uma das aulas tem ali as suas provas, você tem que obter nota, etc. Você faz o que a gente chama na Alemanha de Erster Staatsexamen, o primeiro exame do Estado. É como se fosse a primeira fase da prova da ordem. Só que de forma diferente, por quê? 70% da nota vem de provas do Estado e 30% das notas da faculdade, que a gente chama de Staatliche Prüfung, Schriftlich und Mündlich, provas, né, Prüfung, provas do Estado, escrita e oral, e 30% das notas são é como se fosse assim, você fez 4 anos da faculdade de Direito, 30% das suas notas vão compor essa nota dos Staatsexamen. E aí, quais são as provas aqui, né, do Estado? Direito penal, direito público, direito civil. Ok. Então, aqui a gente tem uma composição. E aí também varia um
pouco de faculdade para faculdade. Essa aqui que eu peguei, eu não sei se é Universität Hagen, depois eu vou ter que conferir, mas são 3 provas de direito civil, 2 provas de direito público e uma prova de direito penal. Ok? Então, depois do Grundstudium, depois do seu Hauptstudium, você vai lá e faz a sua primeira prova do Estado. Das erstes Staatsexamen. Vamos ler junto? Todo mundo, microfone ligado até. E aqui o que eu quero? Eu quero repassar uma informação relevante para vocês a respeito da faculdade, mas eu quero que, ao mesmo tempo, vocês aumentem o vocabulário e vocês aprendam a ler alemão. Então, vamos ler todo mundo junto. Das erste Staatsexamen. Beleza. Estão acompanhando, né? Depois de você passar da Erste Staatsexamen, vem uma coisa que não existe no Brasil, se chamada Rechtsreferendariat. Vou ler novamente, Rechtsreferendariat. É o que a gente chama de estágio jurídico, estágio de direito. Como funciona isso, Vivian? Você fica por 2 anos estagiando em Stationen, em estações. Então, você vai passar 2 meses na estação de direito civil, 2 meses em um escritório de advocacia, 3 meses numa instituição livre, 2 meses em uma que envolve direito penal e 2 meses numa que envolve administração pública. Ok? Então, Zivilstation, então algo que tem uma estação de direito civil. Strafrechtsstation, algo relacionado a uma estação de direito penal. Verwaltungsstation, né? Verwaltung significa administração, então, sei lá, foi para a prefeitura da cidade. Depois, Anwaltsstation, e para algum escritório de advocacia. E depois, Wahlstation, freie Wahl, né? Escolha livre, escolha livre. Ah, eu sei lá, eu quero ir para a Bolsa de Valores, né? É livre. Então, Gesamtdauer, né, tempo total 24 meses. Então, por 2 anos, depois do primeiro exame do Estado, você passa por esse período de trabalho e estágio. Algumas faculdades oferecem, né, no caso o Estado, um pagamento aí de aproximadamente 1.000 euros. Vocês estão percebendo tanto que é diferente do Brasil, né, pessoal? Vocês estão percebendo que a pessoa, quando ela faz o curso de Direito na Alemanha, ela sai preparada. E é por isso que alguém que fala que cursa Direito na Alemanha é visto como uma pessoa que quer muito essa área. Porque não é fácil, não. Não é fácil. É bem difícil, na verdade. E aí, depois, é claro, que teremos das Zweite Staatsexamen. Segundo, zweit, né, vem de 2, né? Estas, não expliquei. Esta vem de primeiro. Zwei vem de 2. Aí você passa por um das Zweite Staatsexamen. Segundo exame do Estado. Aí 70% da prova é escrita, schriftlich. Schrift vem de escrever, né? Schreiben, Schrift, escrita. E 30% de prova oral. Mündlich. Mündlich vem de Mund, que é boca. Então, é prova oral. E aí, aí também pode ser 12 provas, ou menos provas, a maioria varia aí de 8 a 12. E aí, como que funcionam essas provas? Ah, Viver, sei lá, o professor escolhe. Não, quem faz isso é o Estado. Então, as provas, você pode ter provas do estilo, você tem que fazer uma decisão, uma sentença, você tem que fazer uma acusação como um promotor, ou você tem que fazer uma defesa como um advogado. Então, cada prova é de um jeito. E a prova oral tem um caso, você tem que ou defender um caso, ou apresentar uma acusação, e tudo isso, a pessoa tem que passar esses 2 anos também estudando para essas provas. Aqui a média é 4 provas no direito civil, 2 provas no direito penal e 2 no direito público, tá? Como eu falei, pessoal, aqui não tá perfeito os números, porque pode variar de faculdade para faculdade.
tá? O que eu quero que vocês compreendam? Que tem o primeiro exame do Estado e o segundo exame do Estado. Beleza. Vivian, o que acontece se eu ficar somente com o primeiro exame do Estado e não fazer o Rechtsreferendariat? Você se forma como um jurista. E se eu passo no segundo exame do Estado, eu me formo como Volljurist. E Voll significa é como se você fosse o jurista completo. Como Volljurist, você pode ser advogado, você pode ser juiz, procurador, carreiras maiores. E só o primeiro exame do Estado, não. Você vai poder ser consultor, você vai poder ser um paralegal, um administrador, talvez trabalhar numa prefeitura, algo mais vinculado ali a um administrativo, né? Então, existe uma grande diferença entre a pessoa ser um jurist e ela ser um Volljurist. Tanto é que é muito comum, qual estudo você fez? Fiz Jura, né? Fiz Direito. Mas é Volljurist? Vocês conseguem compreender, então, que é bem diferente aqui da sistemática de OAB, comparando aí com o Brasil. Pessoal, tudo certo até agora? Compreenderam? Sim, por enquanto tá tudo aqui. Beleza. Estou aqui explicando de forma bem clara. E mais claro, né, gente? Sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa diferente, um detalhe para excluir. Falei, como na primeira aula, infelizmente, o sistema de ensino alemão, o jurídico também, ele não é inclusivo, ele é exclusivo, ele exclui, né? Exclusivo não, né? Ele exclui. E é óbvio que existem alguns detalhes, né? Eu ia falar uma palavra que não é uma palavra oficial, né, do português, alguns paranauês aí, né, brincando aí um pouquinho com o português. E aí a minha pergunta, ninguém perguntou, mas eu vou perguntar, e se eu não passar? Vocês fizeram essa pergunta? E se a pessoa não passa? Ela começou a fazer prova, e vai, e tenta, igual aqui, gente, tem gente que faz uma AB 10 vezes. Vocês acham que isso é possível na Alemanha? A pessoa testar. Tá lá, primeiro, fez o grupo de estudo, fez o rápido estudo, começou, vamos lá. Primeiro exame do Estado, fez uma vez, não passou. Fez de novo, não passou. Tentou a quarta vez, a pessoa falou, eu vou passar nesse negócio vou fazer esse negócio até eu passar. Aí tá lá, tentando a quinta vez, vocês acham que é assim? Que dá certo, a pessoa tenta até a morte dela? Vai ficar lá 12 anos tentando? Respondam para mim. Vou desligar aqui um pouquinho. Não, eu tô aqui exagerando um pouco, tô aqui exagerando pra gente ter uma conversa aqui entre a gente. Gente, o negócio que essas aulas vão ficar gravadas, tá? Não, acho que não. Eu tô exagerando exatamente para a gente ter esse diálogo / monólogo, né? Acho que não, a Nathalie. Quem acha que é assim, pode... Acredito que tem um... Vocês estão começando a mudar a opinião. Acredito que tem um limite de tentativas. Tem 2 tentativas só? Vamos ver, pessoal. Vou ver se alguém acerta. Porque, tem 2 exames. Tem o primeiro exame e o segundo exame. Se você passa no primeiro, você pode ser jurist, né? Jurista. Mas para você ser um jurista completo, são 2 provas. Mas, olha, veja bem, Valmir, mas limitar é condenar a pessoa. E aí, turma, vamos lá, vamos conversando. Hoje a nossa aula, gente, a nossa aula vai demorar um pouco mais, tá? Tem problema, Cristiano? Nenhum problema, professor. Tá, hoje a gente compensa. A aula passada eu vi que deu poucos minutos, a gente conversa. Acho que o primeiro pode tentar mais vezes e o segundo não. Beleza, gente? Tô adorando a criatividade de vocês. Então, vamos lá. Bom, eu vou deixar sem coisa aqui pra gente se conectar. Gente, liguem as câmeras, pelo amor de Deus. Não vejo vocês, isso é muito ruim. Vamos ligar a câmera pra gente ter uma conversa? Primeiro classificatório, segundo eliminatório. Gente, tô adorando esse negócio. Então, vamos lá. No alemão, existe uma coisa chamada, vou ler aqui para vocês, endgültige Nicht-Bestehen des Examens. Nossa, Vivi, o que é isso, hein? Que loucura é essa? Significa o seguinte,
é como se você tivesse uma reprovação definitiva. Porque, pessoal, eu falei lá na primeira aula, o curso de Direito não é bacharelado. Não é bacharelado. Se você saiu sem essas provas, você não é nada, tá? É uma mentalidade um pouco diferente, é porque o curso de Direito na Alemanha não é bacharelado, tá? No Brasil é. Ah, não passei no AB, o que você é? Bacharel em Direito. Tá? Na Alemanha, não. Se você saiu sem essas provas, você não é. Ah, você é advogado? Não. Não, você não é nada. Você não adquiriu alguma classificação. Mas vamos lá. Na Alemanha, esse endgültig nicht bestehen des Examens, já a Vitória vai falar aí pra gente. Pessoal brincando aí no chat, é engraçado. Na Alemanha, existem 3 tentativas. 3 tentativas. Vamos lá, então, para a nossa lógica. Primeiro exame do Estado. Tentei uma vez, não passei. Tentei a segunda, não passei. Se você tentar a terceira, meu filho, e você não passar, acabou. Não passou. Ah, Vivi, e aí? Aí eu joguei 4 anos da minha vida fora, sim. Tá? Eu vou explicar aqui que tem uma solução para isso. Sim, você não passou. Reprovação definitiva. Sorry. Entschuldigung, né? Como se diz aí o alemão. Não passou, reprovação. Beleza, vamos supor. Tentei uma vez, não passei. Tentei a segunda vez, passei. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fui pro Rechtsreferendariat. Beleza? Fui. E aí, no Rechtsreferendariat, eu ainda tenho as chances. Passei primeiro. Passei segunda, passei a terceira. Se eu não passei da terceira, você não será folhurista, tá? Você foi reprovado definitivamente. Você volta. E aí você é o quê? Um jurista comum. Pessoal, eu estou exagerando um pouco aqui, porque professor, eu sou professora exagerada. Eu gosto de exagerar um pouco para tomar a atenção de vocês também, tá? Isso é uma técnica. Você, no segundo, na segunda prova do Estado, se você não passa, você não poderá ser folhurista na Alemanha inteira. Você não é permitido estudar mais direito alemão. Você não é um folhurista. O que o pessoal faz? O pessoal vai para Hungria, vai para... Como que chama, gente? Hungria, não, enfim, vai para um país lá perto. Áustria. A Áustria. Aí eles vão vai para Holanda. Aí lá eles conseguem, depois faz um revalida ali, mais ou menos. Então, o profissional que escolhe ser um advogado na Alemanha, ele, além dele ter que estudar muito por conta das provas, ele está correndo um risco de vida, vamos colocar assim. Porque se ele não passa, ele está proibido de estudar na Alemanha. Ah, eu não passei. Depois eu posso me inscrever na faculdade de Direito? Não. Tá? Ah, mas eu vou fazer do zero. Pode? Não. Posso ser um advogado na Alemanha? Não. Tá? Vocês estão entendendo o nível de exclusão desse sistema? Ah, Vivi, mas eu li um artigo falando que dá para revalidar se a pessoa fizer uma outra faculdade, como, por exemplo, o Wirtschaftsrecht, que é um direito econômico, e aí a pessoa vira um consultor. Dá para fazer uns esqueminhas assim. Mas advogado, não. Advogado, não. No Brasil, há muito mais do que 1 milhão de advogados. Imagina a Alemanha. A Alemanha tem pouco advogado. Pouco. Inclusive, está em busca de advogados. Porque, gente, sinceramente, a pessoa que tem esse nível de intelecto acadêmico e ela está disposta a isso, sinceramente, é um ou outro. Não é qualquer pessoa, com todo respeito à nossa classe, inclusive à minha carreira e a vocês, futuros advogados. Mas não é igual aqui no Brasil, não. Faz cursinho de OAB, vê lá uma provinha ali de ética, e fica por isso mesmo, e vai que cola, e vai que vai. Não tem vai que vai na Alemanha, não. Não tem o let's bora, vamos que vamos, fazer cursinho aí de fim de semana e passei, não. Porque começa lá no início, começa lá nas notas do Grund e do Hauptstudium, tá? Começa por aí.
Então, é muito diferente. Eu digo que é muito diferente porque não é só, é um pouquinho diferente, não, é muito diferente. O nível de seriedade é totalmente diferente, tá? Mas vejam que o sistema tem falha, todo sistema tem falha. Não estou aqui falando, Alemanha, que ruim, não. Todo sistema tem falha, gente. Não existe uma coisa perfeita, tá? Não existe uma coisa perfeita. Vocês estão acompanhando, pessoal? Comentários aqui, que depois eu vou passar lá. Sim, os estudantes de direito lá têm muito problema com ansiedade em relação ao curso. Essa Paula Muniz está sabendo. Mas, em compensação, ganha muito depois. Exatamente. Por quê? Porque é uma atividade séria, né? Bem séria. E tudo muito detalhado também. Os esquemas, por exemplo, para ser juiz, ou até mesmo, né, os recursos no tribunal, etc., tudo muito, muito detalhado, muito sério. No Brasil, essa seriedade, ela existe, mas ela está tendo aí suas falhas, né? Nós sabemos disso. Pessoal, pode prosseguir, então? Deu ok aí, que eu já não estou vendo vocês mais. Pode sim. Então, essa palavra aqui, né? Endgültiger nicht bestehen des Examens significa isso, né? Das Enden, o fim, gültig significa válido, endgültig, final, definitivo e irreversível, nicht significa não, negação, bestehen, passar, nicht bestehen, não passar, das nicht bestehen, a reprovação definitiva nós usamos. Expliquei aqui, tem esse texto em alemão e o texto em português. Se você for reprovado 3 vezes no exame do Estado, na maioria dos casos, isso significa que você tem esse endgültige Nicht-Bestehen des Examens. As consequências são graves, uma vez que não existe na Alemanha uma forma tradicional de concluir os estudos de direito com diploma de bacharel ou outro exame final. Então, não tem essa de, eu não fiz a prova da LABEM, então eu sou bacharel. Se você não passou disso daqui, vamos supor, eu não passei aqui. Você não é bacharel, você não é nada. Tá? Você tem que passar pelo menos isso aqui. Eu não passei na segunda fase, mas pelo menos você passou aqui. Aí você consegue ser um consultor, ser um paralegal, às vezes um administrador, coisas relacionadas, coisas mais simples, tá? Existem caminhos? Sim, pessoal, existem caminhos. Tem como você ir para a Holanda, tem como você ir para você faz um LLM, como se você estivesse fazendo um mestrado, ou então você faz um mini curso para você ser considerado um bacharel, ou então você faz um curso técnico que é relacionado a direito, ou áreas mais específicas do direito, e vai trabalhar às vezes num banco, ou então na administração de uma empresa, coisas relacionadas, tá? Então, não é o fim absoluto da sua vida, tá? Mas é o fim absoluto caso você queira ser um advogado. Por exemplo, eu quero trabalhar na maior banca de escritório, na maior banca de advocacia da Alemanha, lá em Berlim, e eu quero ser o advogado número 1. E aí eu não passei nisso, você não será advogado. Você não vai ser advogado, tá bom? A não ser que você vá para a Holanda e depois alguém te contrate e parará e pererê, tá? Ok? Prosseguindo, terminamos então o tema da nossa aula, que seria a faculdade de Direito, e agora a gente vai para a parte de vocabulário. O vocabulário que eu trouxe para a aula de hoje é envolvendo direito penal, direito civil e direito público. O direito penal na Alemanha, o direito penal alemão, ele tem uma influência muito forte no Brasil. Não é à toa que Klaus Hoxin, né, fala muito aí é bem jurídico, salvo engano, Gunther Jacobs aí com o direito penal do inimigo, e o Ulrich Beck do Risikogesellschaft, da Sociedade de Risco para Crimes aí de Direito Penal Econômico. Então, se você aqui é do penal, quem é do penal se manifeste, por favor, me ajude. Você sabe o quanto o direito alemão é importante. Direito penal em alemão significa Strafrecht, que vem de Strafe, a pena, a punição, que vem de Strafen, castigar, punir.
Das Gesetz, a lei. Strafgesetz, lei penal. Strafprozessrecht, lei processual penal. Die Haft significa prisão, detenção. Leben, viver. Das Leben, a vida. Lang, toda. Das Leben lang Haft, prisão perpétua. Por que eu estou trazendo esses exemplos aqui? Para vocês verem quanto que o alemão ele é construído. As palavras são construídas. Das Urteil, julgamento. Urteilen, julgar. Beurteilen, avaliar. E aqui eu trouxe uma tradução do Lingui. Vou continuar aqui, depois eu vou chegar em algumas conclusões. Die Tat, a ação, o crime, o delito, a infração, vem de tun, que é fazer, porque o passado de tun é tat. É a tat, ele fez. Então, é como se eu estivesse falando, o crime é o feito, né? Der Täter, o autor da infração, que também vem de tat. Der Straftäter, o criminoso. Die Straftat, a infração penal. Vejam, e aqui eu coloquei, né, as traduções do Lingui, porque aqui a gente entra numa complexidade que pode envolver o que é infração, o que é ilícito, o que é ilicitude, o que é a pena, o que é são várias palavras, pessoal, que envolvem o direito. E para quem é do direito penal, você sabe a importância disso. Infração penal, quando que é considerado crime, o autor do crime, o infrator, a ilicitude. E aí começam os detalhes dos termos. Quem é do direito? Alguém aqui é do direito penal, pessoal? Alguém aqui é do direito penal ou não? Não tô vendo, eu não tô vendo o chat, gente. Vocês vão ter que ligar o coisa aí para mim. Microfone. Alguém aqui é do direito penal ou não? Tinha um levantando a mão, mas abaixaram. Oi? Tinha um levantando a mão, mas abaixaram. Tá. Então, quem é do direito penal sabe a importância dos termos. Essa questão da importância, o que é a ilicitude, o ilícito penal, a infração, vergonha, etc. Isso tudo a base alemã. Essa riqueza de detalhes vem do alemão, tá? Vem do alemão. E aqui eu coloquei para vocês o tamanho dos códigos, né? Aqui tem o Strafgesetzbuch, né? O livro da lei penal, e o Strafprozessordnung, o ordenamento do direito processual penal. A gente está acostumado com o Vademecum, né? Talvez desse tamanho, não sei, mas o Vademecum, ele é menor do que se eu... Vamos supor, peguei o Código de Direito Penal, ele é maior do que o seu Vademecum. É muita lei, é muito detalhe, é muito tudo, tá? Entramos agora para o öffentliches Recht. Offen significa aberto. Então, öffentliches Recht é o direito público, tá? Aqui eu coloquei die Verfassung como Constituição das Gesetzes, a lei, e aqui um vocabulário envolvendo esses termos, tá? E detalhe, pessoal, isso é algo para depois, quando vocês assistirem novamente a aula, o que vocês vão fazer? Vocês vão pausar e vão escrever no caderno de vocês, porque assim, a gente aprende muito a base das coisas na aula. Mas eu quero me aprimorar em alemão jurídico, vocês vão ter que assistir a aula, pausar e fazer as pesquisas, tá? Isso é um excelente exercício. Então, vai lá, digita Rechnungsordnung, e aí vai ler, tenta pronunciar em alemão, Verfassungsrecht, então o que é Verfassung? Constituição, Verfassungsrecht, direito constitucional, tá? Na Alemanha não existe uma Constituição, tá? O que existe lá é o que a gente chama de Grundgesetz. Grund é base, lei básica, lei fundamental da Alemanha, da República Federativa da Alemanha. Por quê? Porque quando eles, historicamente, quando foi o momento de fazer uma Constituição, eles fizeram uma lei provisória. Acontece que depois não teve Constituição, então ficou isso, Grundgesetz, lei fundamental.
que hoje é considerada a Constituição da Alemanha, tá? Depois eu recomendo também vocês estudarem isso, né, de forma mais detalhada. Vocês podem digitar no Wikipédia, no Google e estudar isso com mais profundidade, principalmente para quem gosta realmente do tema. Agora vem a parte mais comum do direito alemão, que é o Bürgerliches Recht, é o famoso BGB. Se você encontrar um jurista brasileiro, ele provavelmente vai utilizar esse termo, né? O pessoal, os advogados da Alemanha, os advogados brasileiros que falam em alemão, eles sempre gostam de deixar um espacinho para deixar claro que eles falam alemão. Então, às vezes, ele está dando uma aula, de repente, porque o BGB, e aí a pessoa que está do lado de lá fala assim, putz, que raio é isso de BGB, gente? Não sei se vocês já escutaram esse termo. Normalmente ninguém escutou, porque a gente não teve o ouvido, né, para isso. Mas agora, quando alguém fala BGB, vocês já vão saber do que é. O que é o BGB? Bürgerliches Gesetzbuch. Livro de direito civil, é como se fosse o nosso Código Civil, tá? E de onde vem esse termo? Vem de Burg, fortaleza, castelo. Então, Bürger é o cidadão. E Bürgerliches Recht é o nosso direito civil, direito do cidadão, os direitos dos cidadãos. E existe também o Zivilrecht, que também é direito civil. Vivian, qual é a diferença entre Bürgerliches Recht e Zivilrecht? Existem, dentro da doutrina, existem autores que falam que o Zivilrecht é o direito civil mais abrangente e o Bürgerliches Recht é somente entre pessoas. Então, quando eu, Vivian, faço o contrato com uma imobiliária, eu estou dentro do Bürgerliches Recht, direito civil entre pessoas. Mas quando eu faço um contrato de fusões e aquisições de 2 empresas ou 3 empresas, eu não estou dentro do Bürgerliches Recht, eu estou dentro do grande Zivilrecht, direito civil. Porque aí está dentro do mundo dos contratos empresariais, que também é direito civil, né? Vocês concordam comigo? Existe essa doutrina, tá? Mas são detalhes aqui. E eu quero que, ao assistir essas aulas, de novo, né, reassisti-las, eu quero que vocês pausem, façam, né, repitam aí o alemão, os termos em alemão, aprendam esse vocabulário, que é muito importante. Quando eu falo aqui das Buch, é como se eu estivesse falando código, tá? Então, Bürgerliches Gesetz, Gesetz é lei, Buch é livro, o livro da lei vira um código, tá? Então, aqui é como se fosse o nosso Bürgerliches Recht, Gesetzbuch, né, o nosso Código Civil. E, para finalizar, eu trouxe uma cidade, né, que eu falei que toda aula eu quero trazer uma cidade de curiosidade, que é a cidade de Nuremberg, que é onde teve uma concentração do nazismo, é onde teve o julgamento de Nuremberg, né, e é uma cidade muito antiga, né? Até foi retirado do Wikipédia, a cidade foi documentada pela primeira vez em 1050. Então, olha aqui, gravura mais antiga de 1493. Então, são cidades muito antigas, né? A Alemanha tem muita história, e por isso ela acaba se tornando tão apaixonante, né? E agora, pessoal, eu finalizo essa aula com o meu vielen Dank, né, o meu muito obrigada. Eu fico super à disposição de vocês na minha rede social e também com os meus telefones. E para mim tem sido, assim, incrível poder auxiliar vocês, poder fornecer essa outra visão. E como eu falei na primeira aula, o jeito que a gente enxerga a vida muda a nossa vida. Então, eu espero que com essas aulas vocês estejam se abrindo para o novo mesmo, né? Vocês vão perceber que a sua visão do direito, ela vai mudar, porque vocês passaram a ver algo novo, e isso é muito rico, isso é muito rico. Ter contato com o alemão
jurídico e como que funcionam as coisas na Alemanha para um estudante de direito no Brasil, estudante, hein? Porque a maioria das pessoas, às vezes, vai aprender isso, vamos supor, quem é do direito penal, vai aprender isso no mestrado, um doutorado. Então, vocês estão tendo, assim, não estou falando porque sou eu que não, tá? Mas vocês estão tendo uma abertura de visão e de mente que lá na frente, lá no mestrado, lá no doutorado, lá na prova da OAB, talvez vocês vão lembrar de mim, tá? Porque é muito rico isso, e eu estou também muito satisfeita e obrigada aí à faculdade e a todos pela oportunidade. Eu espero que vocês estejam gostando e o mais importante, vocês estejam aprendendo e animados com o futuro de vocês, né? E dando graças a Deus, porque no Brasil a gente tem OAB, né? Primeira fase, segunda fase, não passou, vai de novo, não passou, vai para o cursinho, se quiser dar um tempo, descansa, tira férias, volta e faz de novo. Passou, beleza, advogado. Número do OAB, número tal, vai advogar, vai ser juiz, vai se candidatar e tá tudo certo. Já na Alemanha as coisas, né? A conta não é muito bem assim, né? A equação é mais complicada. Então, agora eu fico à disposição aqui para a gente conversar também, né? Um espaço para dúvidas e interação. E é isso aí, pessoal. Vielen Dank e contem comigo. Muito obrigado, professora, pela aula. Foi uma aula muito boa, muito ótima. Eu gostei bastante. Eu, particularmente, tenho um interesse muito grande pela Alemanha, né? Já te falei isso. E pelo ensino da língua alemã. Eu agradeço pela aula. Bom, pessoal, a professora está aberta para receber dúvidas. Quem tiver dúvidas, que retire agora. E eu vou deixar a lista de presença no chat. Cristiano, se você quiser também agora já parar a gravação, no sentido de talvez não deixar as perguntas, né, gravadas, Sim. mas a gente continua aqui na aula normal, para um espaço de dúvidas, tá? Não posso ficar aí mais 20 minutinhos a gente conversando, né? Não somente sobre questões aí de Alemanha, mas sobre carreira profissional, fico aí à disposição. Perfeito, professora. Vamos ver o comentário aí do pessoal. A aula foi muito legal, nunca pensei que iria estudar alemão. Bom, Vitor, a Vitória, Valmir, podem abrir os microfones aí. Professora, se a pós-graduação só é possível depois que você tem a graduação e o bacharel, e não tem o bacharel na Alemanha, o título bacharel na Alemanha, é uma validação de diploma que acontece lá para se fazer uma pós?